Então, boa tarde a todos e todos. Eu declaro aberta esta sessão da especializada 2. Saúdo as desembargadoras e os desembargadores que compõem o quórum, assim como os juízes convocados. O representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Marcelo Góes Neves, senhoras advogadas, senhores advogados, servidoras e servidores que nos acompanham nessa sessão. Na forma regimental, nós vamos dar preferência aos processos com sustentação oral e também observar, dentre esses, a preferência dos desembargadores que estão em férias ou estão apenas vinculados à sessão. Os demais processos já foram todos apreciados em meio virtual e não serão apregoados, o julgamento será feito em bloco. Então, podemos dar início ao primeiro processo da sustentação oral. Sala 1, ordem 7. Mandado de segurança 3050-2020. Relator desembargador José Ernesto Manzi. Impetrante, Ian Marcos Macedo e outros. E impetrado é o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São José. Com a palavra, desembargador Manzi, relator. Certo. Eu estou julgando cabível o mandado de segurança e, no mérito, concedendo em parte a segurança para determinar que o juízo impetrado suspenda a penhora de bens, o registro de indisponibilidade de bens no CENIP e o bloqueio de valores na conta corrente e poupança dos sócios da sociedade impetrante, Mário Marcondes Nascimento Júnior, Jaqueline Aline Fischer e Ian Marcos Macedo, e ainda que se abstenha de praticar atos expropriatórios em relação aos bens da sociedade impetrante, Marcondes, Macedo e Fischer, advogados associados, e, por consequência, liberar os respectivos valores em favor do exequente até o trânsito em julgados formal do processo de execução, mantendo, contudo, os atos constritivos em relação à sociedade impetrante. Essa, Excelência, é a proposta de voto. Obrigada, Excelência. Eu concedo a palavra inicialmente à doutora Beatriz Ela Justina Basilone Leite para a sustentação pelos impetrantes. Excelentíssima desembargadora, presidente desta sessão especializada, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os desembargadores, representantes do Ministério Público, os advogados e os serventuários presentes nessa sessão virtual. Inicialmente, eu quero distinguir entre o executado principal e um novo executado, que é o impetrante e o meu cliente. Em relação ao executado principal, a juíza da Terceira Vara de São José conduziu a execução de modo processualmente correto. Fez a desconsideração da personalidade jurídica e, inclusive, concluiu que um dos sócios da executada principal está se desfazendo de bens em fraude à execução. Essa executada principal não é o meu cliente. O meu cliente não era executado. O meu cliente é a sociedade que pertence ao filho do executado principal. Essa sociedade do filho do executado principal foi incluída na execução porque a juíza de primeiro grau reconheceu o grupo econômico entre o executado principal, que é um escritório de advocacia, e um novo executado, que é outro escritório de advocacia, do filho do executado principal, com outros 2 sócios. A juíza, antes de citar um novo executado, determinou o arresto
e a penhora dos bens dos sócios, sem fazer a citação e sem fazer o incidente da desconsideração. E por que a juíza de primeiro grau agiu dessa forma, se são procedimentos tão elementares? Essa é a questão. Essa é a questão de fundo que tem que ser analisado nesse mandado de segurança. A juíza, tendo concluído que o executado principal está se desfazendo de bens em fraude à execução, ela presumiu que o filho do executado também vai vir a fazer fraude. Ocorre, excelências, não se pode presumir que futuramente uma nova sociedade vai vir a fazer fraudes. Muito menos bloquear bens pessoais dos sócios dessa nova sociedade executada, sem fazer a citação e sem fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Aqui estão as duas ilegalidades. Primeira, não fazer a citação do novo executado. E segunda ilegalidade, a juíza determinou a penhora dos sócios sem fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, para concluir, os meus clientes tiveram seus bens subitamente penhorados, sem sequer terem sido incluídos no polo passivo da ação. Eu vi que o exequente juntou recentemente uma petição nesse mandado de segurança, afirmando que o impetrante também está se desfazendo dos bens em fraude à execução. Excelências, esta afirmação foi jogada ao ar, sem nenhuma prova, não corresponde à realidade. Isso não é verdadeiro. Por isso, está correta a liminar concedida pelo excelentíssimo desembargador relator, que apenas assegurou aos meus clientes, aos novos executados, o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Por estas razões, eu requeiro que a liminar seja confirmada e que seja dado provimento ao presente mandado de segurança. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, doutora. Eu concedo a palavra agora ao doutor André Luiz de Souza Miranda Cardoso, que sustentará pelo litisconsorte. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente da sessão, a quem é um cumprimento, estendendo aos demais pares dessa segunda sessão especializada. É importante destacar já a preliminar suscitada, que é quanto ao não conhecimento do mandado de segurança, nos termos da OJ 92 da SDI 2, justamente porque a parte impetrante já ingressou com defesa própria na execução, e inclusive defendendo a mesma tese sustentada aqui já nesse mandado de segurança, né? E como tem meio próprio de defesa, eu entendo aplicável aqui a OJ 92, inclusive com a número 54 da SDI 2 também, justamente porque foi oferecida defesa tempestiva em primeira instância. Essa petição foi trazida já ao mandado de segurança e consta lá a peça. Então, faço primeiro destaque essa preliminar de não conhecimento do mandado de segurança. E aqui eu chamo um detalhe, já no mérito, eu chamo um detalhe para essa sessão, para o órgão julgador, que não se trata de desconsideração de personalidade jurídica. Está havendo uma confusão, um equívoco quanto a essa questão, porque se trata de aplicação do artigo 1023 do Código Civil, porque não está se discutindo se houve uma extensão subjetiva ou não à sociedade. Isso já está dirimido, inclusive o desembargador Manzi deixou isso bem claro no despacho admissional da liminar concedida. Razão pela qual nem vou devolver
fazer qualquer outro comentário, porque lá está muito clara essa questão. Não está em jogo a questão se essa sociedade Marcondes-Fischer, que é composta por filhos e ex-advogados da mesma sociedade devedora, faz parte de um grupo econômico que foi urdido justamente para desvio patrimonial. Essa questão não está em jogo. O que está em jogo, como bem salientou o desembargador Manzi, é se aplica o artigo 1024 do Código Civil, ou seja, os sócios respondem subsidiariamente, ou se aplica o artigo 1023 do Código Civil, se os sócios respondem solidariamente. E aqui eu chamo a atenção do órgão julgador justamente porque nós estamos frente a uma questão de especialização do direito, ou seja, aplica-se a regra do Estatuto da OAB ao caso, notadamente aqui o provimento 112 do Conselho Federal, que diz, no artigo 2º, parágrafo 2º, as obrigações não oriundas de danos causados aos clientes devem receber tratamento previsto no artigo 1023 do Código Civil. E o que diz o artigo 1023 do Código Civil? Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, salvo cláusula de responsabilidade solidária, serão afastadas a responsabilidade dos sócios. E o contrato social dessa sociedade, lá na cláusula 4ª, expressamente fala o quê? Aspas, os sócios respondem solidariamente pelas obrigações que a sociedade contrair contra terceiros. Isso está expresso no Estatuto da Sociedade, que os sócios respondem solidariamente. Aliás, essa temática já foi decidida pela primeira Câmara desse egrégio tribunal, através do voto do desembargador Vanderlei Godoy, que identicamente decidiu que os sócios respondem solidariamente, cujo acordo já foi carreado também ao processo. Assim, entende com todas as vênias ao desembargador relator que não há como afastar a responsabilidade solidária dos sócios impetrantes, porque é iniludível a formação de grupo econômico e fraudes diversos cometidos contra o processo de execução, a robusta demonstração na dissipação patrimonial, encobrimento do patrimônio por parte dos executados. Não se trata, como eu disse, declaração de fraude de execução, mas de extensão subjetiva da sentença condenatória. Inclusive, está claro na jurisprudência do TST, citado, inclusive, em contestação. Os impetrantes vêm se desfazendo, sim, dos seus bens. Foi carreada agora a venda de um veículo que foi penhorado através de arresto, né, que é a decisão que está sendo... Foi impetrado no mandado de segurança, se trata de um arresto, evidentemente que o arresto se faz antes do ato citatório, justamente para não haver a prevenção de quem vai cometer a fraude. Né? Então, os impetrantes, agora já sobre o amparo da liminar, desfizeram-se dos carros, justamente objeto que foi arrestado. Então, isso está nos autos comprovando que esses impetrantes estão sim fazendo a dissipação patrimonial. Tá? Então, com essas ponderações, eu, com todas as vênias ao desembargador relator, peço que esse órgão colegiado, primeiro, não conheça do mandado de segurança, nos termos da OJ 92 e 54 da SPI 2, se conhecido, negue provimento, cassando a liminar, justamente porque deve ser aplicado à hipótese o artigo 1023 do Código Civil. É assim como me manifesto e devolvo a palavra à presidência do órgão. Obrigada, doutora. Eu devolvo a palavra ao relator. O seu áudio, desembargador Manzi, por favor. Pois não, obrigado. Com relação ao cabimento, eu entendi que, efetivamente, como a decisão não é passível de revisão imediata, por meio de recurso dotado de efeito suspensivo e há risco de irreversibilidade, esses fatos já são, por si só, suficientes para indicar o cabimento do mandado de segurança.
feita essa afirmação, e diante da alusão feita pela advogada que primeiro sustentou, efetivamente houve um peticionamento na sexta-feira passada, no qual a Ivasian de Alcântara, que é o litisconsorte, pretendeu juntar documentos novos, né? E eu, inclusive, lancei aí um destaque no voto com relação a esses documentos. E ele basicamente sustenta que os impetrantes vêm se desfazendo de seus bens, os quais tinham sido arrestados, mas liberados por força da liminar concedida, que a sucessora do qual os impetrantes são sócios não garantiu execução, demonstrando sua insolvabilidade e logo apanhando os impetrantes até mesmo pelo artigo 1024 do Código Civil, e que houve apresentação de exceção de executividade, que é meio impugnativo, que demonstra a impropriedade do mandado de segurança nos termos da OJ 92 e a súmula 267 esta do STF, né? E anexou uma consulta consolidada do Detran Santa Catarina, relativa a uma das sócias dessa terceira sociedade, onde efetivamente consta a transferência de propriedade de veículos. Entretanto, de acordo com o meu voto, ainda que se vislumbre aí uma tentativa de ocultação de patrimônio por parte do sócio Mário Marcons Nascimento, executado na ação originária, não seria possível, por presunção, estender essa conduta comissiva e temerária aos sócios da terceira sociedade, a ponto de também serem atingidos em seus patrimônios pessoais, em face do disposto no artigo 1024 do Código Civil, segundo o qual os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Assim, a venda de um veículo por parte de uma das sócias em nada altera o meu voto diante da tese nele consignada, no sentido de que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívida da sociedade, senão depois executados os bens sociais. E, ademais, o litisconsorte deve se valer dos meios processuais específicos para eventual inclusão da referida sócia no IDPJ, bem como para evitar a aludida dilapidação patrimonial. No mais, como foi relatado da tribuna pela advogada que primeiro sustentou, a questão aqui é de observância de normas jurídicas, de garantias processuais e, principalmente, da prevalência da responsabilidade social sobre a responsabilidade dos sócios, né? E que foi exatamente a inobservância dessas garantias que induziram a concessão, em parte, do mandado de segurança. Então, eu estou mantendo integralmente o meu voto. Obrigada, Excelência. Eu passo a colher os votos dos demais desembargadores. Desembargador Zanqueta. Acompanho. Desembargador Grácio. Também acompanho, Excelência. Desembargadora Marileda. Acompanho. Juiz Narbal. Sem divergência, Excelência. Juiz Hélio. Acompanho. Então, decisão unânime, no sentido de julgar cabível o mandado de segurança e conceder em parte a segurança nos termos do voto do relator que redigirá o acordo. Obrigado a todos. Obrigada, doutor. Obrigada, Excelência. Boa tarde de trabalho. Obrigada, igualmente. As sustentações acabaram. Temos mais algum destaque, Ana? Não. Não, doutora, não temos mais. Então, eu agradeço a presença, a participação de todos e declaro encerrada a sessão, desejando uma excelente semana com muita saúde.